Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao canal Se Liga no Spoiler, eu sou o Gustavo e hoje vou estar continuando a nossa maratona de Stranger Things. No vídeo anterior eu resumi a primeira temporada desta série, e caso você não tenha assistido a ele, clica no card acima ou então no link da descrição para não ficar perdido. E se você está gostando desses resumos, não se esquece de deixar o like para ajudar no engajamento e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então sem mais enrolação, se liga no spoiler e vamos pro vídeo. Assim como no vídeo anterior, eu vou estar fazendo um pente fino rapidamente nos personagens que serão importantes para a narrativa. E nessa temporada a gente é introduzido a alguns novos personagens, sendo eles Max e Billy, os irmãos que se mudam para Hawkins, o novo responsável pelo laboratório, que é o Dr. Sam Owens, o novo namorado da Joyce, o Bob, e também o Murray, que é um detetive particular e que acredita bastante em teorias da conspiração. Após os acontecimentos da primeira temporada, a gente salta para outubro de 1984, época de Halloween. E a gente acompanha Mike, Lucas, Dustin e o Will no fliperama da cidade para se divertindo ali naquela noite, até que o Will acaba tendo outra alucinação, como se ele tivesse voltado para o mundo invertido, muito semelhante com a que acontece no final da temporada anterior. O Will inicialmente não dá muita bola para essas alucinações que ele tá tendo, então ele segue a sua vida normalmente. E na escola, os meninos conhecem a sua nova amiga, a Max, que chama bastante atenção principalmente do Lucas e do Dustin. Depois do período da escola, a gente descobre que o Will tem feito alguns acompanhamentos médicos com o pessoal do laboratório, claro, para ter certeza que ele não desenvolveu nenhuma sequela ou qualquer coisa. E lá a gente é apresentado ao Dr. Owens, que estava fazendo todo esse acompanhamento com o Will. Ele diz que não é nada, só sintomas de estresse pós-traumático e manda ele para casa porque não tem maiores preocupações. Até porque a principal preocupação dele era ter que lidar com a desgraça do portal que ainda estava lá no laboratório, que eles não conseguiram fechar ele desde a outra temporada. Naquela noite de madrugada, o Will acorda para ir no banheiro e acaba tendo mais uma alucinação. Mas dessa vez algo diferente acontece. Ele enxerga no céu uma espécie de criatura de sombra feita de fumaça que parecia estar encarando ele, o que o deixa muito assustado. E em outro lugar a gente acompanha Hopper chegando na sua casa e descobre que a Eleven estava viva e estava morando com ele. Olha então um flashback da primeira temporada, logo depois da Eleven derrotar o Demogorgon. Depois de usar os seus poderes, ela acabou sem querer se teletransportando para o mundo invertido naquele momento que ela sumiu. E rodando um pouco ali pelo lugar, ela acaba encontrando uma passagem ali que tinha ficado por conta do Demogorgon para poder voltar para o mundo real. E de volta em Hawkins, ela tenta voltar para casa de Mike, só que chegando lá ela encontra vários funcionários do governo que ainda estavam procurando por ela. E para tentar manter seus amigos seguros, ela resolve que vai ir embora e se esconder sozinha na floresta. Sobrevivendo por mais ou menos um mês, até que ela finalmente acaba encontrando Hopper, que procurava por ela, e então ele meio que a adota e a leva para casa, onde ele cria um local seguro para Eleven finalmente poder descansar e tentar virar uma garota normal. E claro, mantendo ela protegida do governo. Voltando pro presente, o Hopper recebe diversas chamadas dos fazendeiros de Hawkins, falando que as plantações de abóbora deles estavam podres, que eles simplesmente perderam toda a colheita da noite pro dia, que isso não fazia sentido, alegando que tinha alguém sabotando as colheitas, envenenando as plantações. Então ele vai até uma dessas fazendas para fazer uma averiguação, ver o que estava acontecendo, e investigando ali os campos, ele percebe que não era só nas plantações, mas a vegetação da floresta ao redor ali também parecia estar afetada por algum tipo de veneno e de podridão. Ele e outros policiais então começam a fazer uma certa demarcação ali das áreas afetadas. Na escola a gente acompanha um pouco Nancy e Steve, que reataram seu relacionamento no final da temporada anterior, e Nancy conta que ela estava se sentindo mal com toda a situação de não poder contar para as pessoas sobre a Bárbara, sobre ela de fato ter morrido e não só desaparecido, e sentindo o peso da culpa por meio que ter matado ela, né? Ela sente ainda essa culpa nos ombros dela pela morte da Bárbara. Mas Steve pondera, dizendo que eles não podiam fazer nada, eles não podiam contar para ninguém, porque senão o pessoal do governo interviria e sabe-se lá o que eles poderiam fazer. Ainda na escola, Lucas e Dustin acabam convidando a Max para pedir doces com eles
eles aquela noite. Ela diz que vai pensar no caso e vai embora para pegar uma carona com seu irmão Billy. E olha só, para quem achava que o Steve era um babaca na temporada anterior, a série faz questão de apresentar o que é de fato um personagem babaca com o Billy. Pois ele, apenas porque a Max deixou ele um pouquinho irritado, quase que atropela Mike, Lucas e Dustin, que estavam andando de bicicleta voltando para casa. E só não atropela de fato porque a Max consegue fazer ele desviar ali no último segundo. Naquela noite, os meninos se encontram para poder pedir doce juntos e Max, de fato, acaba se juntando a eles naquela noite, o que acaba deixando o Mike um pouco irritado, pois até agora o moleque não superou Eleven, velho. Enquanto as crianças saem para pedir doces, a gente acompanha Nancy e Steve, que estavam em uma festa na casa de uma amiga deles, e sabe como é festa de adolescente, muita bebida e um tipo de doce diferente. E para tentar esquecer um pouco essa culpa da morte da Bárbara, a Nancy começa a beber exageradamente, o que deixa o Steve um pouco irritado, porque a Nancy não estava agindo direito, não estava agindo como ela normalmente age. Isso acaba gerando uma certa briga entre o casal que acabam terminando. Voltando para as crianças, a gente vê o Will sendo incomodado por alguns moleques mais velhos que fazem um bullying ali com ele. Nesse momento o Will tem outra visão do mundo invertido e o monstro de fumaça que ele tinha visto na visão anterior estava ali de novo, mais perto e ativamente tentando pegar o Will. Ele então corre e se esconde para evitar o monstro e nesse momento ele acorda da sua visão com seus amigos chamando por ele. Por não saber muito bem o que fazer, o Mike resolve voltar com o Will para casa. E lá o Will acaba contando melhor pro Mike sobre a sua visão, sobre como ele se sentia nelas. E comentava que ele não achava que era só flashbacks, que poderia ser outra coisa. Depois de uma noite inteira pedindo doces, Dustin volta para sua casa e antes de entrar ele acaba ouvindo um barulho no lixo e resolve abrir ele para ver o que era, achando que poderia ser o seu gato. Mas quando ele abre o lixo para ver o que era, ele descobre alguma coisa bizarra. Ele encontra uma criatura estranha que se assemelhava muito a um girino, que na hora ele até acha fofo e acaba apelidando ele de D'Artagnan. Na manhã seguinte, o Will vai para a escola e acaba pegando uma carona com o Bob. E no caminho eles acabam conversando um pouco sobre esses pesadelos que o Will estava tendo aí, essas alucinações. E Bob acaba tentando encorajar ele a tentar enfrentar esses medos que ele estava sentindo durante essas visões, dizendo que nada ali poderia machucar ele de fato. Chegando na escola, o Dustin resolve mostrar o Dart para os seus amigos, que ficam ali se perguntando que bicho seria, que espécie seria, ou se o Dustin por acaso teria descoberto uma espécie nova. Mas olhando para o Dart, o Will acaba associando ele àquela larva que ele cuspiu na pia no final da temporada anterior. A gente então parte para a delegacia, onde a gente vê o Hopper analisando as áreas que foram atingidas pela podridão. E ele percebe que todas elas estavam muito próximas ali do laboratório de Hawkins. Ele então vai até lá para conversar sobre essa situação com o Dr. Owens, que prontamente separa uma equipe de cientistas para ir até esse local coletar algumas amostras. Aí então acompanha um pouco a Joyce, que descobre pelo Bob que os meninos tinham implicado com o Will na Noite das Bruxas e que ela poderia ver isso melhor na gravação que o Will tinha feito ali da Noite das Bruxas. Ela pega a fita para poder assistir e durante o momento que o Will tem a visão do mundo invertido, ela percebe que no céu aparece silhueta de uma criatura, que por acaso era exatamente igual a um desenho que o Will tinha feito antes, percebendo que tinha alguma coisa errada de fato acontecendo com seu menino. Voltamos a acompanhar um pouco a Nancy, que após seu término com o Steve, começa a conversar com o Jonathan ali sobre toda essa situação também, o peso da culpa, de não estar gostando de mentir as coisas, e então eles acabam que vão juntos contar para a mãe da Bárbara sobre todo o ocorrido da temporada anterior, então eles marcam de se encontrar com ela no parque na manhã seguinte. Voltando para a escola, o Will conta para seus amigos as suas suspeitas do Dart, na verdade ser uma criatura que veio do mundo invertido. Mas antes que eles pudessem pensar em qualquer plano para lidar com o Dart, ele consegue fugir deles, e então eles começam a procurar desesperadamente por esse bicho pela escola. Neste momento a gente corta para acompanhar um pouco a Eleven, que, cansada de ficar trancada na cabana, resolve que vai sair de lá, contrariando as ordens que o Hopper deu para ela, para poder se encontrar com seus amigos. E ela então vai até a escola, consegue chegar na escola, mas nesse momento os meninos estavam procurando Dart,
e ela acaba vendo o Mike conversando com a Max, o que acaba deixando ela meio enciumada, então ela vai embora dali, sem nem sequer falar com os meninos. E na sua procura, o Will acaba encontrando o Dart em um dos banheiros, mas neste momento ele acaba tendo mais uma visão do mundo invertido. E mais uma vez o monstro de sombra começa a perseguir ele tenta fugir pela escola. Mas nesse momento ele acaba lembrando do incentivo de Bob de enfrentar seus medos. Então ele resolve que vai tentar se livrar do monstro de sombras, que literalmente pouco se importa com a valentia de Will, e captura ele, cercando ele com a fumaça de seu corpo e injetando uma parte dela para dentro dele. O Dustin acaba encontrando com o Dart e esconde ele sem contar para o restante do grupo, que nesse momento começa a procurar pelo Will que tinha desaparecido. Enquanto eles procuravam, a Joyce acaba aparecendo na escola também para ir buscar o Will e perguntar sobre o desenho dele. E eles encontram o Will nos campos fora da escola em uma espécie de transe. E eles chamam por ele não reage, nada acontece com a feijoada. Então ele simplesmente só acorda. Joyce então leva ele para casa para conversar um pouco sobre o que aconteceu. E ele conta tudo o que aconteceu ali nessa última visão dele e que ele estava sentindo alguma coisa estranha dentro dele. De volta a Eleven, ela chega em casa e encontra um Hopper fulo da vida esperando por ela. Rola um certo desentendimento que acaba gerando uma briga. Na manhã seguinte, Joyce pergunta para o Will como ele estava e ele falava que ainda se sentia estranho, que ainda sentia algo estranho nele. E ela percebe que a temperatura de seu corpo estava muito baixa para os padrões normais, então resolve fazer um banho quente para ele. Mas o Will reclama da temperatura da água, dizendo que ele gostava do frio. E nesse momento Joyce tem certeza de que tem alguma coisa de errado com o Will, então pede a ajuda de Hopper. Quando ele chega, ela atualiza ele de toda a situação com o Will e eles começam a fazer algumas perguntas. E o Will conta que na sua mente tinham memórias que não eram memórias dele. Ele estava enxergando vislumbres de memórias que não pertenciam a ele. Ele até tenta descrevê-las, mas não consegue achar palavras. E Joyce sugere então que ele desenhe ao invés disso. Então o Will começa a rabiscar um monte de imagem que não fazia o menor sentido em diversas folhas ali. Até que a Joyce percebe que os desenhos, na verdade, eles se juntavam como numa espécie de quebra-cabeça. Ela e Hopper então começam a tentar juntar e colar ali os desenhos ali para tentar montar esse grande quebra-cabeça todo, praticamente cobrindo a casa inteira com esses desenhos. E mesmo com tudo aquilo ali, eles ainda não tinham ideia nenhuma do que aquilo significava, pois eram só um monte de caminhos, parecia uma espécie de labirinto que não tinha começo, meio, nem fim. Hopper então olha para aquilo e percebe que eles têm uma semelhança com raízes ou vinhas. E então ele acaba associando com a plantação de abóboras, imaginando que teria algum tipo de relação entre essas duas coisas. Então ele vai até lá. Nesse meio tempo, a gente vê que Nancy e Jonathan de fato tinham ido até o parque para se encontrar com a mãe de Bárbara. Mas antes que isso pudesse acontecer, o pessoal do laboratório acaba intervindo e levando eles para a instalação, onde eles são recebidos pelo Dr. Owens, que conversa um pouco com eles ali, explica a situação que eles estavam, mostra o portal que eles não tinham conseguido fechar, dizendo que se eles contassem alguma coisa, poderia chamar a atenção de olhares indesejados para lá, e isso poderia ser uma coisa ruim. Os dois então são liberados e a gente descobre que a Nancy tinha um gravador de voz escondido na bolsa e entende que o plano dela na verdade era ir até o laboratório e gravar essa conversa com o Dr. Owens. De volta para a escola, os amigos de Will se perguntam o que teria acontecido com ele para ele não ter ido para a aula aquele dia. E Mike então resolve contar o que o Will tinha contado para ele sobre as visões no Dia das Bruxas, e eles começam ali a imaginar se na verdade essas visões não eram só flashbacks de quando ele estava no mundo invertido, mas sim a capacidade dele enxergar o mundo invertido naquele momento, como se ele existisse nas duas dimensões. Mike então resolve ir até a casa de Will para ver como que o amigo estava. Enquanto isso, Dustin voltava para sua casa para ver como estava o Dart, e chegando lá ele descobre que o Dart tinha crescido e fugido da gaiola dele. Dustin consegue encontrar o Dart, mas numa situação nem um pouco agradável, pois o Dart estava crescido, praticamente do tamanho de um cachorro, e estava devorando sua gata. Obviamente que ele se assusta com a situação, e nesse momento o Dart vira para ele, revelando uma boca igual à boca do Demogorgon. A gente volta então a acompanhar o Hopper, que chega até o
campo de abóboras e acaba cavando um buraco ali no chão para ver se ele descobrir alguma coisa. E de fato ele descobre que logo embaixo ali tinha uma espécie de túnel estranho que não existia antes. E ele repara que a atmosfera do lugar era muito semelhante com a do mundo invertido. Ele explora um pouco esse túnel, percebendo várias vinhas ali que pareciam estar vivas, se retorcendo ali. E uma delas acaba borrifando uma espécie de veneno na cara dele, que o deixa muito tonto e faz ele desmaiar ali. De volta à casa dos Byers, o Mike chega lá e conversa um pouco com o Will, que conta pra ele sobre essas memórias que não eram dele. E ele se pergunta se as memórias poderiam ser do monstro de fumaça. Na manhã seguinte, o Will acorda desesperado, dizendo que tinha visto o Hopper e que ele estava correndo perigo, que precisavam encontrar ele. Ele até mostra para Joyce e Mike onde ele viu o Hopper naquele desenho dele, mas eles continuam sem entender o que aquele desenho significava. E nesse momento, o Bob dá uma passadinha na casa deles para ver como o Will estava, se precisava de alguma ajuda. E ele de fato acaba ajudando o trio a entender o desenho e percebendo que aquilo na verdade era um mapa da cidade de Hawkins. E fazendo alguns cálculos e algumas medidas, ele consegue achar mais ou menos ali a localização que o Will tinha apontado no mapa para eles, e os quatro partem então para ir ajudar o Hopper. E falando nele, ele acorda do seu desmaio, mas ele já não encontra mais a passagem que ele tinha usado para entrar ali. Então ele começa a andar um pouco mais pelos túneis para tentar achar uma saída dali. Até um determinado momento em que uma das vinhas consegue atacar e imobiliza ele ali no chão. Enquanto tudo isso acontecia, a gente vê que Nancy e Jonathan tinham saído de Hawkins, pois eles tinham ido até a casa do Murray e contam pra ele toda a história da primeira temporada, perguntando se ele poderia divulgar isso para os jornais e afins para poderem dar um fim ali ao pessoal do laboratório. Ele diz que até acredita neles, mas que provavelmente ninguém mais acreditaria, porque a história era muito absurda. Então juntos os três acabam fazendo uma remodelagem da história, deixando ela um pouco mais crível e aí sim enviando essa bomba de matéria para os jornais. Nesse Jonathan resolvem que vão dormir por lá aquela noite porque já estava muito tarde. Com um certo empurrãozinho do Murray, os dois acabam assumindo o amor que sentiam pelo outro. Voltando a Hawkins, a gente acompanha o Dustin, que tinha conseguido prender o Dart no porão de sua casa. Ele até tenta pedir ajuda para os seus amigos, mas ninguém responde. O Lucas porque estava ocupado com a Max e o Mike e o Will que estavam tentando salvar a vida do Hopper. Ele vai então até a casa de Mike perguntar se a Nancy, por exemplo, estaria por ali para tentar ajudar ele, mas ela também não estava. E nesse momento o Steve aparece por ali tentando reatar o seu namoro com Nancy. Dustin então o interrompe, já avisando que ela não estava lá, e pede ajuda dele para lidar com o Dart. Enquanto isso, o Lucas tinha se encontrado com a Max, pois ele tinha falado que ia contar para ela toda a história do desaparecimento do Will. Inicialmente a Max acha que é tudo uma grande piada, porque onde já se viu alguma coisa daquilo acontecer. Mas ela percebe que o Lucas estava muito assustado contando aquilo, dizendo que ele estava correndo perigo, então ela começa a acreditar um pouco nessa história. A gente volta a acompanhar Joyce e companhia, que chegam até o campo de abóboras e encontram um buraco que o Hopper tinha cavado. Joyce e Bob entram nos túneis e seguem o rastro do Hopper, que eles acabam encontrando quase sendo sufocado pelas vinhas. Os dois conseguem libertar o Hopper e nesse momento o pessoal do laboratório também chega no local para conter a situação. E para isso um dos soldados utiliza um lança-chamas para tacar fogo nos túneis e neste momento o Will acaba se retorcendo de dor e soltando um grito sobrenatural e ensurdecedor. Ele então é levado até o laboratório onde os médicos tentam entender o que estava acontecendo, mas sem sucesso, então eles só resolvem botar o Will para dormir. A gente volta a acompanhar o Dustin e o Steve que chegam até o porão onde o Dart estava preso, mas quando eles entram simplesmente não tinha nada lá a não ser um resto de pele mostrando que o Dart tinha crescido mais um pouco e um túnel na parede, o que significava que a criatura tinha conseguido fugir. De volta ao laboratório, o Dr. Owens explica a situação do Will, que parecia estar contaminado com o mesmo vírus que tinha contaminado o solo de Hawkins. E explica que todos esses hospedeiros pareciam ter uma espécie de mente coletiva, ou seja, o que um sentia, todos os outros sentiam. Logo depois o Owens mostra para o Hopper que o portal da primeira temporada tinha crescido para debaixo da terra, ficando muito maior, e a partir dali os túneis embaixo de Hawkins
realmente tinham crescido. Dash finalmente consegue contatar Lucas e pede para que ele encontrasse com Steve no ferro velho da cidade. E no caminho para lá, ele acaba passando na casa de Max, dizendo para ela que ele tinha provas concretas para a história absurda que ele tinha contado para ela no dia anterior. Voltamos então para o laboratório, onde o Will acorda e conta para o Mike que ele acredita ter descoberto um jeito de derrotar o monstro de fumaça. Ele então mostra no mapa que ele tinha desenhado uma localização que ele dizia que o monstro não deixava ele ver. E imagina que deveria ter alguma coisa muito importante ali. E então um grupo de soldados é enviado para o lugar para investigar. Nesse meio tempo, Nancy e Jonathan finalmente voltam para Hawkins e resolvem passar na casa dele primeiro. Mas chegando lá, eles encontram uma casa vazia e cheia de desenhos do Will. E nesse momento eles percebem que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. A gente acompanha Steve e as crianças que estavam no ferro velho, onde eles tinham armado uma emboscada para tentar pegar o Dart. Eles terminam de montar a armadilha e esperam até o anoitecer. Em um determinado momento, o Dart aparece ali, mas ele não cai de fato na emboscada que eles tinham armado. Steve então tenta servir ali de isca viva para atrair o bicho até a armadilha, mas nesse momento outras criaturas iguais ao Dart aparecem e cercam ele, que consegue ali escapar delas e voltar até o lugar seguro, que começa a ser atacado pelas criaturas. E uma delas quase consegue entrar de fato ali, mas nesse momento todos os bichos subitamente só vão embora dali, deixando os garotos completamente perdidos e confusos. Nesse momento a gente volta para os soldados que chegam até o local designado por Will, mas eles não encontram nada lá, era só mais uma caverna no meio dos túneis. Ao mesmo tempo, a gente vai até o quarto do Will, que pede desculpas dizendo que ele tinha o obrigado a fazer aquilo. E nesse momento o Mike percebe que tudo não passava de uma armadilha do monstro de fumaça, que estava usando o Will para espionar eles. Nesse momento as criaturas atacam os soldados que estavam nos túneis e de lá elas partem em direção ao laboratório. E nesse momento você deve estar se perguntando aonde que tá Eleven, que faz um tempão já que eu não comento sobre ela. Pois bem, desde a briga com o Hopper, a Eleven começou a arrumar a bagunça que ela fez, achou no porão uma caixa com alguns arquivos guardados do laboratório, descobre uma matéria de uma mãe que tinha processado o laboratório, alegando que tinham sequestrado sua filha, imagina que aquela mulher é a sua mãe, então ela pega uma carona com um caminhoneiro até o endereço dessa mulher, encontra com a sua tia, consegue se comunicar com a sua mãe usando seus poderes, vem numa das lembranças dela uma outra criança que também tinha sido sequestrada, resolve ir atrás dessa outra garota, encontra ela, chama ela de irmã, descobre que ela também tem poderes psíquicos e um número 8 tatuado em seu punho, passam aproximadamente 24 horas juntas, tempo suficiente para ela treinar um pouco os seus poderes e quase executarem um ex-funcionário do laboratório, e logo depois disso ela diz que precisa voltar para Hawkins para poder salvar os seus amigos. Literalmente, a série corta a treta de Hawkins para nos apresentar esse episódio filler da Eleven procurando por sua irmã, que praticamente não agrega em nada na narrativa. Esse episódio existe apenas para a temporada ter 9 episódios. E sinceramente eu nem estaria perdendo meu tempo comentando sobre isso. Mas como a personagem da 8 pode ser que volte ou pode ser que seja importante para a narrativa na 5ª temporada, eu estou comentando aqui meio por cima, mas estou deixando claro o meu repúdio a esse episódio, que por muitos é considerado o pior episódio da série inteira. Voltando para a história que de fato interessa, as criaturas chegam até o laboratório e começam a fazer uma chacina lá. Joyce põe o Will para dormir para evitar que os bichos encontrassem eles, mas nesse momento a energia do prédio acaba e a instalação é trancada com Joyce, Hopper, Mike, Will, Bob e Owens lá dentro ainda. Para eles conseguirem sair dali, eles precisam ligar a energia novamente e reiniciar os sistemas de segurança. E a única pessoa que sabia como fazer isso era Bob, então ele parte para o subsolo para fazer toda essa treta. De fato, ele consegue fazer tudo isso e abrir as saídas para eles poderem fugir. Mas o caminho até lá não seria tão fácil. O Dr. Owens resolve ficar para trás para poder guiar o restante do grupo para fora da instalação utilizando as câmeras de segurança. Hopper, Joyce e os meninos conseguem chegar às saídas sem nenhuma dificuldade. Mas para Bob o caminho não era tão fácil e ele acaba tendo que correr e fugir de uma das criaturas. Ele até consegue chegar até a saída, mas infelizmente um dos bichos consegue atacar ele. Joyce e Hopper até tentam ajudar, mas nesse momento várias outras criaturas surgem, obrigando eles a fugirem de lá. E infelizmente o nosso Super Bob acaba morrendo.
Enquanto tudo isso acontecia, Nancy e Jonathan tinham ido até o laboratório para procurar pelo Will e acabam se encontrando com o Steve e as crianças que tinham seguido o rastro do Dart até lá. Eles percebem que tinha alguma treta acontecendo lá dentro e partem então para conseguir ajudar os outros a fugirem. Esses dois grupos então se juntam e de lá eles partem para a casa dos Byers. Eles começam a trocar algumas informações para poderem bolar algum plano para lidar com os Democães, como Dustin começa a chamar eles agora. Mike atualiza Lucas e Dustin sobre a situação do Will, e ambos percebem que esse monstro de fumaça se assemelhava muito em comportamento com uma das criaturas do jogo Dungeons and Dragons, o Devorador de Mentes. Mike acredita que o Will deve saber um jeito de derrotar o Devorador, mas para isso eles teriam que interrogar ele sem que o Devorador de Mentes descobrisse aonde ele estava e o que eles estavam planejando. Eles rapidamente modificam o galpão de ferramentas da casa para parecer ali com uma sala de interrogatório e o Will não reconhecer o lugar. Inicialmente o interrogatório não parecia estar levando a lugar nenhum, o Will não respondia coisa com coisa, mas o Hopper percebe que o menino batucava os dedos usando o código Morse para evitar que o Devorador de Mentes pudesse saber que ele estava falando alguma coisa. Depois de anotar a mensagem, eles percebem que o plano do Will para derrotar o Devorador era fechar o portal. Nesse momento o telefone da casa toca e o Will, ouvindo, reconhece o toque, o que faz o Devorador descobrir onde eles estavam e envia os Democães para lá. Eles até se preparam para um ataque, mas uma das criaturas passa voando morto pela janela. E nesse momento a porta da casa se abre e a Eleven surge voltando da sua grande aventura. Com a chegada dela, o grupo agora poderia fechar o portal e derrotar o Devorador de Mentes. Mas ainda existia um problema no caminho deles. Pelo fato do Will ainda estar conectado à mente de Colmeia, seria um grande risco fechar o portal, pois isso poderia matá-lo. Joyce então se lembra que o Will falava que ele gostava do frio e percebe que para tirar o Devorador de dentro dele, eles teriam que levá-lo para um lugar muito quente. Então eles bolam o seguinte plano: Joyce, Jonathan e Nancy levariam o Will até a cabana do Hopper, que era um lugar que ele não conhecia, para tirar o Devorador de dentro dele. Enquanto isso, Hopper e Eleven iriam voltar para o laboratório para poder fechar o portal. E o restante das crianças ficaria ali na casa dos Byers sob os cuidados da melhor babá do mundo, o Steve. Os garotos insistem que eles precisavam voltar para os túneis para criar uma distração e tirar os Democães do laboratório para facilitar o caminho da Eleven. Mas o Steve nega, pois isso seria muito perigoso e poderia causar problemas para ele. E já que a situação já não estava caótica o suficiente, nesse momento o Billy aparece por ali procurando pela Max. O Steve até tenta dar um perdido, falar que ela não estava por ali, nem conhecia ela, os caramba 4, mas isso não funciona e os dois acabam começando uma briga, onde o Steve acaba levando a pior. Mas essa briga distrai Billy tempo suficiente para Max usar um dos anestésicos nele e derrubá-lo. Ela então pega as chaves do carro dele para poderem ir até a entrada dos túneis. Na cabana do Hopper, Joyce, Jonathan e Nancy amarram Will em uma cama e começam a acender todas as lareiras e aquecedores que eles tinham ali para deixar o lugar o mais quente possível, forçando o Devorador a sair do corpo do Will. Steve e as crianças chegam até os túneis e jogam ali um monte de produtos inflamáveis, enquanto Hopper e Eleven chegavam no laboratório. Andando pelos corredores, eles acabam trombando com o Dr. Owens, que estava muito ferido, mas ainda estava vivo, e o Hopper ajuda ele um pouco ali com o seu ferimento. Seguindo mais um pouco, eles chegam até a área do portal que estava sendo protegida pelos Democães. E nesse momento praticamente tudo acontece ao mesmo tempo. O Steve ateia fogo nas vinhas dos túneis, o que faz com que os Democães saiam do laboratório para ir até o local do incêndio. O que abre o caminho para Hopper e Eleven, que nesse momento recebem o sinal do Jonathan avisando que o Devorador não estava mais no corpo de Will e que eles podiam fechar o portal. Eleven então usa todas as suas forças para poder fechar o portal e selar de uma vez por todas a passagem entre o mundo real e o mundo invertido e acabar com esse pesadelo. Depois disso, um mês se passa e descobrimos que aquela matéria que a Nancy e o Jonathan tinham enviado para os jornais realmente deu resultados, tanto que a gente vê o laboratório sendo fechado definitivamente. A gente acompanha um pouco o Hopper, que se encontra com o Dr. Owens, que entrega para ele uma certidão de nascimento para Eleven, comprovando que ela era a filha dele, agora batizada de Jane Hopper.
E para comemorar a sua grande vitória, as crianças resolvem que vão até o baile de inverno da escola, inclusive a Eleven, para poderem finalmente se divertir como crianças normais. Mas antes da temporada de fato acabar, rola uma cena mostrando o mundo invertido e o Devorador de Mentes sobre a escola de Hawkins, mostrando que ele ainda estava de olho em todos eles, buscando vingança. E assim acabamos o resumo da segunda temporada de Stranger Things. Espero que você esteja gostando desses resumos. E se estiver, deixa o like para ajudar o canal a crescer. E também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E se puder, compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos nós possamos chegar à quinta temporada com tudo fresco na memória. Aproveita também para comentar o que você acha dessa temporada, se você acha ela é boa ou se você achou a primeira temporada muito melhor. Te espero no próximo vídeo e até mais.